Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez aqui no Gramática para Passar. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. Neste momento vamos trabalhar aqui as classificações dos verbos. Muita atenção em relação a essas classificações. Vamos entender quando o verbo é regular e quando o verbo é irregular. E para entender isso, eu quero que você se lembre de algo muito importante que já vimos no passado. O que, professor? Como criar a base do verbo. Lembra das bases verbais? Isso lá no começo da conjugação verbal? Então veja comigo na tela agora. Vamos lá. Turma, eu vou criar com você a base do verbo. Então vamos criar essa base. Como é que eu criava a base lá? Vamos anotar isso? Espera aí, deixa eu pegar aqui outra cor. Nossa primeiríssima base verbal. Vou colocar aqui a primeira base e vou colocar aqui a nossa segunda base. Certo? A primeira base, ela é criada a partir de quem? Como é que eu crio a primeira base? A primeira base, ela é criada a partir da primeira pessoa do presente. Primeira pessoa do presente do Primeira pessoa do presente do indicativo. Qual é o detalhe aqui dessa primeira base, a primeira pessoa presente no indicativo? Você deve se recordar que eu preciso retirar o. É assim que eu crio a nossa primeiríssima base. Já a segunda base, como é que eu vou criar a segunda base? Ela é criada a partir lá da terceira pessoa, tá? E eu até coloquei ali primeira pessoa, e eu esqueci de colocar para você que seria a primeira pessoa do singular, né? Então eu vou até anotar isso aqui de novo, só para ficar mais claro. Primeira pessoa do... professor, tem que puxar para trás aqui, ó. Primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. E já aqui, ó, a nossa segunda base, ela é criada a partir da terceira pessoa do plural. De qual tempo? Do pretérito perfeito do indicativo. Aí, recorde-se que eu retiro o rã. E é assim que eu crio a base. Então, para identificar a regularidade dos verbos, eu vou observar como? Eu vou observar as bases verbais. Outra coisa que eu também vou precisar aqui, porque você vai entender a lógica a partir disso, é o quê? É a conjugação verbal. Porque o verbo ele é de primeira conjugação, segunda conjugação, ou ainda de terceira conjugação verbal. Quando o verbo, turma, ele é de primeira conjugação, ele tem qual terminação? Terminação a R. Quando o verbo é de segunda, a terminação é ER e ainda pode ser em OR. Já comentamos isso algumas vezes. E o verbo ainda pode ser em terceira conjugação quando apresenta terminação em IR. Certo, professor? E aí, você vai precisar agora observar o quê? Você vai observar aquilo que nós chamamos de vogal temática. Eu vou observar qual é a vogal temática. Então, quando o verbo for de primeira conjugação, quem é a vogal temática? É o A. Quando o verbo for de segunda ou for de terceira, a vogal temática pode ser um I, ou pode ser um E, ou pode ser um I. Não estou entendendo, professor. Vamos pensar, calma, tá? Lembrando que isso daqui, ó, esse A, esse E, esse I, vamos entender como vogal temática aí. Então, vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui um quadrozinho que talvez te ajude a entender um pouco melhor isso daqui, tá? Então vou tentar aqui fazer de maneira que você consiga compreender. Espera lá. Pronto, vamos tentar aqui, ó. Turma, olha só. De um lado, eu vou colocar aqui o presente, tá? Vou colocar aqui, ó, presente. Que é o presente do indicativo. E do outro lado, eu vou colocar o pretérito. Chamamos aí de pretérito
perfeito de quem? Do indicativo. Aí eu tenho que fazer o seguinte, para identificar se o verbo é regular, entender a regularidade do verbo, como é que eu vou ter? Eu vou observar aqui, ó, o radical, tá? O radical, mais, aí você não pode ter nada aqui, ó, não pode ter vogal temática no presente do indicativo. E depois o O, porque lembra lá que os verbos terminam em O? Tem que terminar em O, é o radical mais O. Por exemplo, o verbo amar, como é que fica o verbo amar? Eu amo. Aí, olha onde ficou o O. Eu amo. Agora, o pretérito perfeito, como é que fica? Olha só, para você identificar se o verbo é regular. Estou usando um verbo bem tranquilo. É o radical, né? Mas, aí sim, aqui tem uma vogal VT, vogal temática, mais o uran. Para falar que ele é verbo regular, você tem que identificar isso daí, ó. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Eles, como é que fica, ó? Bom, turma, olha só, aqui, ó. Eu amo, certo? Que é o presente do indicativo, eu amo. E aqui é eles, no pretérito perfeito, eles amaram. Veja bem, repare bem que o radical é AM nas duas, tá vendo? O radical é o mesmo. Isso está provando que o verbo é regular. Porque o verbo é regular porque ele vai ter o mesmo radical. Agora, tomar cuidado, porque às vezes o verbo ele tem uma regularidade no radical, mas ele pode ter uma irregularidade no paradigma. Paradigma, professor? Calma aí que você vai entender. Vamos colocar aqui, ó. Eles aí vai o a, amar, o a de que é a vogal temática, mais o uran. Então, o verbo amar, você percebe comigo que o verbo amar, ele é um verbo regular, porque ele apresenta a regularidade aqui, ó, no radical, ó, AM tem uma regularidade. Você tem o O, permanece o O. Você tem aqui, ó, no pretérito perfeito, você tem, ó, AM, que é o radical, a vogal temática é o A, ó, quando o verbo for de primeira conjugação, a vogal temática é sempre A, e depois você tem o uran, certo? Isso daí. E o paradigma verbal, que eu falo com você, é sempre isso aqui, ó, uran é o paradigma, o O é o paradigma, tá? Porque às vezes eu tenho uma irregularidade no radical, às vezes eu posso ter uma irregularidade no paradigma. Pode acontecer. Então, olhe na tela aí comigo, continue na tela. Por exemplo, se eu pensasse aqui, ó, num verbo... Vamos colocar aqui melhor? Vamos trabalhar assim, ó. Vamos trabalhar aqui. Pronto. Só para não errar, nada do tipo, só para deixar bem organizadinho no nosso caderno, tá? Só por isso mesmo. Nós vamos entender como é que eu crio a base aqui, ó. Como é que vai ficar para saber a regularidade do verbo. Você vai colocar o quê? Radical, mais nada, mais o. E aqui vai ficar como? Radical, mais vogal temática, mais o uran. Vamos pensar aqui, turma, no verbo... Pensa aí comigo. Vou usar aqui o azul, pode ser? Vamos pensar aí no verbo dar. Como é que fica o verbo dar? Ó, sempre aqui, que é o presente do indicativo, tá? Presente indicativo, sempre no presente. Que é a primeira pessoa, ó. Eu... Verbo dar. Eu dou. E na terceira pessoa lá, do pretérito perfeito, como é que fica? Eles... deram. Eles deram. O verbo dar, turma, ele é um verbo regular ou é um verbo irregular? Ele é um verbo que é irregular. E por que ele é verbo irregular, professor? Porque quando você olha lá, ó, quando você faz essa análise, você percebe aqui, ó. Aqui houve uma irregularidade no paradigma. Está vendo? E aqui houve uma irregularidade onde? Houve uma irregularidade no radical, porque não tem vogal temática, né? Então, o verbo dar, ele é o verbo que? Ele é um verbo irregular. E outra coisa, por que eu estou mostrando isso para você? Ó? Olha o E aqui, ó. É o verbo, qual verbo que eu tenho aqui? É o verbo dar. Então, quando o verbo... Turma, olha, repare bem isso aqui, ó. Quando o verbo é um verbo de primeira conjugação, a vogal temática quem é? É um A. Quando o verbo é de primeira conjugação, a vogal temática é um A. Aqui ficou como? Deram. Houve ou não houve uma quebra? Houve uma quebra. Então, este verbo é um verbo que é irregular. Há uma irregularidade neste verbo. Isso aí que você tem que ficar atento em relação à irregularidade que acontece. Vai, continue comigo aí na tela. Vamos lá. Vamos pensar mais, tá? Se eu penso aqui, ó.
Vamos colocar alguns verbos aí pra você. Coloca o verbo cantar. Como é que fica o verbo cantar? Vou pegar aqui o azul. Eu canto. E depois eles cantaram. O verbo cantar é um verbo regular ou é um verbo irregular? Agora, você pode observar que o verbo cantar, olha só, cante, mais o, não é isso? Aqui de novo, ó, cante, mais a vogal temática, mais o. Porque o verbo é cantar, então ele é um verbo de primeira conjugação. Isso quer dizer que o verbo cantar, ele é verbo o quê? Ele é um verbo que é regular, porque você tem uma regularidade aí na sua forma. Vamos fazer melhor agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever alguns verbos, colocar aqui o verbo partir, tá? Então, ó, eu parto, depois eu coloco para você, eles partiram, e eu quero que você diga para mim se o verbo partir, ele é um verbo regular ou ele é um verbo irregular. Regular ou irregular? Comenta aí comigo. O verbo sorrir, ó, eu sorrio, tá? E eles sorriram. Eles sorriram. Vamos mais. O verbo valer. Valer. Ó, eu valho. Eles valeram, né? Eles valeram. Verbo medir. Eu meço. Eu meço. Medir. Eu meço. E aí, eles mediram. Tudo bem? Vamos ver mais, professor? O verbo fazer, ó. Eu faço e eles, tem que ser no passado, fizeram. O verbo esquecer. Pronto. Eu esqueço e eles esqueceram. Pronto. Agora eu quero, aí nesse caso, que você observe se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Vamos lá? Começando aí pelo verbo partir. O verbo partir, olha. Partir, ó. Parte. Tá vendo? Mais o. Então até aí tudo bem, ó. Até aqui ele é regular. Eles partiram, ó. Parte mais a vogal temática mais o rã. Lembrando, é o verbo partir, ele é um verbo de terceira conjugação. Então a vogal temática ou é o i ou é o e, né? Então esse verbo aqui, ó. Ele é um verbo o quê? Ele é um verbo regular. O verbo, turma, sorrir. O verbo sorrir. O que você me diz em relação a esse verbo sorrir? Olha só. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Tá perdido. Por quê? Porque é sorri, mas aí tem um i no meio. Não pode ter uma vogal temática. Ah, professor, mas é tão pequenininho. Sim, mas agora o verbo é o quê? O verbo é irregular. Agora o verbo é irregular. Professor, mas peraí. Professor, mas aqui tá certo, ó. Você pode olhar aqui, ó. Que aqui ele é regular, ó. Sorry, né? O radical, mas a vogal temática é i e o rã. Ah, entendi. Sim. Aconteceu que o verbo sorrir, ele é verbo irregular, mas ele é regular nos tempos derivados do pretérito perfeito. No tempo que for derivado do pretérito perfeito, ele é regular. Mas no tempo que for derivado do presente do indicativo, ele é irregular. Se ele apresenta uma irregularidade, por menor que seja, se ele apresenta uma irregularidade, significa que o verbo é irregular. Então isso acontece, pode acontecer. Apresentar irregularidade só em uma das bases e na outra ser regular. Olha na tela, vamos lá. Próximo aí. Professor, verbo valer. Esse aí você já percebeu claramente que é verbo irregular. Valho. E é importante mostrar porque o menino fala assim, professor, eu nunca nem vi, eu valho. Pois é. E é verbo o quê? Verbo irregular. Eu valho. Verbo irregular. Professor, mas e ali? No valeram. Lá apresenta regularidade. Eles valeram, ó. Vogal temática e o rã. Professor, acho que eu tô entendendo, professor. Então vamos lá. Próximo, verbo medir. Percebeu que mudou tudo? Eu meço. Medir. É uma irregular ou não é? É uma irregular. Temos uma irregularidade? Temos. Irregular. Apresenta irregularidade. Agora, eles mediram, eu tenho regularidade, ó.
mede, mais vogal temática, mais o IRAM. Porque vem do verbo medir. Então apresenta uma regularidade. Mas se tem uma irregularidade, você já entendeu comigo. Se apresentou uma irregularidade, isso significou que o verbo é irregular. Próximo aí é o verbo fazer. Eu faço. Eu faço. E aí, turma? Eu faço. Nesse caso, o verbo fazer é verbo o quê? Já viu ali, ó, eu faço, irregular. Fazer. Irregular. Por quê? Porque não tem o radical. Fizeram, também irregular. Mudou tudo. O verbo é fazer, ele bagunçou tudo. É irregular. Agora, o verbo esquecer. Esquecer. Olha só que legal o verbo esquecer. Vou pegar aqui o verde, ó. Esquecer. Você tem aqui, ó. E, professor. Pronto. Esquecer mais o. Não é isso? Esquecer mais o. Professor, mas é um cedilha aí. E daí? Cedilha é só para marcar a sonoridade. Então ele é regular aí, ó. Depois, ó. Esquece. Igual lá, ó. Olha o radical. Esquece. Mais vogal temática, que é o E, que é o verbo esquecer. E depois o URAM. Então o verbo esquecer é verbo o quê? É verbo regular. Olha a regularidade. Professor, mas o cedilha? Cedilha é só para marcar sonoridade. Você vai marcar sonoridade. Então você tem que criar isso aqui, ó. Como é que você vai criar a base? Esse aqui, ó. Primeira base do presente do indicativo para ver a regularidade do verbo. É pegar o radical do verbo amar, por exemplo, am. E depois, ó, o. Eu amo. Então pronto. Eu amo, am, o. Beleza. É um verbo que é regular. E depois amaram. Ó, o radical é sempre am. Amaram. Tá vendo? Você vai acrescentando o verbo, você vai percebendo se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Na tela, continue comigo. Vamos lá. Continue comigo. Deixa eu me ver aqui. Bom, eu quero falar ainda sobre verbos abundantes com você, mas vamos ver aqui um pouco além aí em relação a isso daí. Vamos ver um pouco mais. Pensa aí o verbo pedir. Vamos anotar mais verbos. Vai, pedir. Eu peço. E eles, por favor, pediram. Está vendo? Está vendo que a irregularidade, o verbo é irregular, mas a irregularidade dele está onde? Está no peço, está na primeira base. Porque na segunda base ele é regular. Ó, pede, vogal temática e URAM. Pediram. Professor. Ó, vamos ver mais. Pega aqui o verbo caber. Caber. Eu caibo. Nossa, professor, e existe isso? Existe, eu caibo. E eles couberam. Eles couberam. E esse verbo caber? Totalmente irregular. Por quê? Porque ele apresenta irregularidade tanto na primeira base quanto na segunda. Ó, caber, ó, caibo. E a irregularidade dele está no radical, ó. Coube. Então é verbo irregular. Está vendo? Então essa questão aqui é uma questão de treino. Você vai olhar sempre a base. E quando você conversa comigo, eu até aproveito para pedir para colocar mais um slide em branco aqui, porque eu quero, antes de falar sobre verbos abundantes, eu quero mostrar para você uma outra coisa neste bloco, para falar ainda sobre irregularidades. Mostrar irregularidades de verbo. E existem dois verbos na tela, olhe comigo aqui na frente agora, que tem dois verbos aqui que vão apresentar uma irregularidade profunda. Irregularidade profunda. São chamados de verbos. Verbos anômalos. Verbos anômalos apresentam uma irregularidade profunda. Profunda. Quer ver? Olha só. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui a nossa tabela, porque eu não tenho tabela, então eu vou criar uma aqui agora. No presente do indicativo, tá? Indicativo. E vou criar uma outra aqui também. No pretérito. Pretérito perfeito.
perfeito do indicativo. Para que isso? Porque eu quero trabalhar dois verbos aqui com você. Vou colocar assim, ó. Quero trabalhar dois verbos. Quais são esses dois verbos? Vou colocar aqui, ó. Pronto. É o verbo. É o verbo ir e o verbo ser. Quero trabalhar esses dois verbos. Ir e o verbo ser. E aí eu quero mostrar que são verbos que apresentam irregularidades profundas. Vamos conjugar o verbo ir no presente do indicativo? Ir, presente indicativo. Eu vou. Tu vais. Ele vai. Nós vamos. Tá aí tudo bem, né? Mais ou menos, professor, mas tem uma irregularidade, ó. Vós ides. E eles vão. Tá vendo? O verbo ir você tem que saber, porque ele vai apresentar uma irregularidade muito grande. Agora o verbo ser. Como é que fica o verbo ser no presente do indicativo? Eu, ó, já começa assim. Eu sou. Tu és. Ele é. Nós somos. Vós sois. E eles são. Então, olha só quanto que ele é irregular. Ele é muito mais que irregular, ele é anômalo. É um verbo anômalo. Aí, legal, olha o que eu quero mostrar aqui pra você. Conjugue esses mesmos verbos no pretérito perfeito do indicativo. Como é que fica a conjugação deles no pretérito que é perfeito? O verbo ir, passado, pretérito perfeito. Eu fui. Tu foste. Ele foi. Nós fomos. Nós fomos. Vós fostes. E eles foram. Agora conjugue o verbo ser no pretérito perfeito para mim. O verbo ser, vai lá. O ser, professor? É, o verbo ser. O ser, professor. Eu, professor. Tô na dúvida, hein? Eu fui. Ué, tu foste. Ele foi. Nós fomos. Vós fostes. E eles foram. Olha que bagunça você enxerga nesses dois verbos. E aí você percebe comigo. Você percebe que o verbo ir e o verbo ser no pretérito perfeito e nas suas derivações vão seguir a mesma conjugação. E o que vai definir se o verbo é o verbo ir ou é o verbo ser é apenas o contexto. Só o contexto é que pode falar para você que verbo tem pela frente. E aqui você percebe claramente a irregularidade desses verbos. Então neste bloco, falamos sobre irregularidade dos verbos. Depois você completa aí com outros verbos, treina mais, é importante. Mostrei essa irregularidade dos verbos para você, trabalhei isso aqui e mostrei o verbo anômalo. Isso é legal pra caramba, isso é língua portuguesa, isso é verbo. O verbo é muito importante. Aguardo você aqui no Gran Curso Online, no nosso próximo bloco para continuarmos o nosso estudo. Um abraço do lucaslemos.pro.